Meus irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Eu me alegro em Deus estar com vocês aqui nessa noite e de trazer uma pequena contribuição para esse momento de reflexão, momento importante em que o Seminário Cristão Evangélico do Norte, ele se propõe a pensar e se propõe a trazer uma reflexão sobre a Reforma Protestante na véspera dos seus 500 anos. E eu sou pastor da Igreja Cristã Evangélica, como o pastor Mário disse, me alegro em Deus de ver o nosso seminário servindo a Igreja de Jesus Cristo, como tem servido por tantos anos, tanto na formação de líderes para a Igreja Cristã Evangélica nesse país, quanto contribuindo, quanto nos fazendo pensar, nos ajudando a pensar sobre a reforma e práticas pastorais, como nós ouvimos aqui, e sobre, eu acredito, aquilo que o Senhor pôs em meu coração de trazer para vocês, enfim, para as nossas vidas nessa noite. Eu tenho sempre uma dificuldade, né? Eu estava brincando ali, falando para o Alan, eu tenho um problema que sempre me colocam para falar depois do Alan. Quando não é depois do Alan, é depois do Aldo. Quando não é depois do Aldo, é depois do Allen. E aí eu fico, e assim, eu estou sempre falando depois de alguém que fala muito bem, e eu fico meio colocado contra a parede, e só me resta clamar pela graça, pela misericórdia de Deus em Jesus Cristo, para que depois de tudo que vocês ouviram aqui, eu ainda possa acrescentar alguma coisa relevante, alguma coisa que seja útil para o crescimento de vocês, o crescimento no conhecimento de Deus, e que seja para a glória do Senhor também. Sem mais demoras, eu quero convidá-los a uma breve leitura na Palavra de Deus em Hebreus capítulo 13, verso 7. Hebreus 13, 7. Hebreus 13, 7. Diz a palavra do Senhor: Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te bendizemos, Deus, e imploramos que por tua misericórdia e tua graça, o Senhor continue nos falando aqui nessa noite. Nós pedimos que o Teu Espírito venha sobre nós. Nós pedimos que Tua graça se derrame sobre nossas vidas e que nós sejamos tocados por Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos irmãos, reforma é fogo. Um tributo a Lloyd Jones. A nossa geração, ela vive um momento histórico. Não é preciso falar muito para que nós constatemos isso. Nós estamos contemplando em toda parte celebrações pelo marco dos 500 anos da Reforma Protestante. Isso é empolgante e é surpreendente. Isso difere muito do que ocorria há poucos anos atrás, quando parcos eventos eram realizados em celebração ao aniversário dessa grande obra de Deus na história. A Reforma, há pouco tempo atrás, era algo que nós ouvíamos falar, mas nós não conhecíamos praticamente nada. Há quase 20 anos atrás, eu sempre faço questão de mencionar isso, quando cheguei aqui no seminário em 1999, nós participamos de um evento, que eu me lembre, e que naquele momento se dizia era um dos primeiros eventos que se realizava aqui em São Luís do Maranhão em celebração, em comemoração da Reforma. Esse evento foi realizado na Igreja Presbiteriana do Cruzeiro do Anil, atualmente pastoreada pelo pastor Alain René, e na época pastoreada pelo reverendo Antônio Fontes. E eu lembro bem que nós éramos 17 pessoas presentes naquele evento, em torno de 17, 19 pessoas presentes. Era um número muito pequeno. Nós estávamos num círculo e a pessoa que estava dando a palestra sentada numa cadeira de frente para a gente. Quase 20 anos depois, não é somente em São Luís do Maranhão, mas por toda parte, fala-se de reforma. Por todos os lados, fala-se de reforma. Ironicamente, mesmo aqueles que seriam combatidos pelos reformadores, pelos grandes líderes reformados do passado, eles ousam supostamente celebrar a reforma também. E alguém já disse que estes, comemorando a reforma, na verdade podem ser comparados à ovelha comemorando uma festa do lobo ou do leão. De fato, a coisa pode caminhar nessa direção. Nós somos uma geração abençoada com o privilégio de contemplar, no 5º centenário da Reforma, uma consolidação do interesse pela história, pela teologia, que vem da Reforma Protestante do século XVI. Isso é uma dádiva de Deus. E ainda que temamos por uma indesejável idolatria dos ícones reformados de um lado, ou por um mero modismo do outro, nós somos agraciados por Deus com essa profusão dos ideais reformados em nossos dias. Para mim,
É uma honra, como já disse, estar à frente desse seminário nessa noite, falando aos seus alunos, professores, diretores e a convidados que chegaram até aqui para ouvir um pouco a respeito da Reforma Protestante quando ela está prestes a completar os seus 500 anos. Esse seminário certamente tem sido, ao longo da história, um instrumento de Deus para fazer nesta cidade, nesse estado e também nesse país, um aprofundar das reflexões a respeito da reforma. Esse seminário tem sido um instrumento de Deus. Especialmente nas 2 últimas décadas, ele tem se consolidado como um seminário que tem propagado a fé reformada, e isso alegra os nossos corações. É oportuno, então, que haja neste seminário, como está havendo nessa noite, um destaque para a questão da reforma. Não apenas como evento histórico que fica no passado e ao qual nós estamos ligados de alguma forma bem tênue e bem distante, mas como algo que é muito real, muito vivo na vida desta casa e daqueles que estão ligados a ela. Mas me permitam, eu poderia falar nessa noite sobre Lutero, sobre Calvino, sobre Zwinglio, sobre John Knox, ou mesmo sobre outros homens naqueles dias. Eu poderia falar de um dos grandes puritanos do século XVI ou do século XVII. Eu poderia falar sobre qualquer um desses homens. E quando eu me proponho a não falar sobre eles, não é porque já se tenha falado deles tanto quanto se deveria falar. Não é também porque eu pretenda ser inovador, não é essa a minha intenção. E ainda que o tema tenha causado uma certa estranheza, o tema foi pensado propositadamente para nos fazer refletir sobre aquele homem que, nos últimos 100 anos, certamente, talvez seja a figura mais proeminente e a figura mais influente na reflexão reformada da Igreja de Jesus Cristo. O que eu desejo é falar sobre Martyn Lloyd-Jones e tributar a esse homem de Deus a honra que ele deve receber. A palavra de Deus diz que nós devemos olhar para os nossos guias do passado, devemos reverenciá-los e devemos segui-los na fé que eles tiveram. Em outro ponto, a palavra do Senhor diz que aquele que tem direito à honra deve receber a honra que lhe é de direito. Eu quero então que você me acompanhe refletindo sobre um homem chamado Martyn Lloyd-Jones. Eu sei que não é estranho para você ouvir falar de Martyn Lloyd-Jones, eu sei que você sabe muita coisa a respeito de Martyn Lloyd-Jones, mas eu quis simplesmente trazer nessa noite histórica, nesse seminário, uma reflexão sobre este personagem tão importante, para que hoje, 30 de outubro de 2017, a poucas horas de nós completarmos os 500 anos da Reforma, nós estivéssemos aqui de fato pensando sobre isso, e a reflexão a respeito da Reforma tivesse tão amplamente estendida por todos os cantos da Igreja de Jesus Cristo. Vamos pensar um pouco sobre a vida desse servo de Deus. O tema da palestra, ele, como disse, foi pensado não apenas para provocar, para tornar ou para formar uma curiosidade na sua mente e no seu coração. O tema da palestra ele foi propositadamente pensado a partir de uma das mais conhecidas declarações de Martyn Lloyd-Jones. Quem não conhece, afinal de contas, a sua obra clássica a respeito de pregação, tão amplamente divulgado, tão amplamente lido e tão amplamente ensinado Pregação e Pregadores. Na página 70 daquele tratado a respeito de pregação, da teologia da pregação e da prática da pregação, esse homem de Deus diz: no que consiste a pregação? Em lógica pegando fogo. Ora, se a pregação de Martyn Lloyd-Jones e a pregação para Martyn Lloyd-Jones é lógica pegando fogo, isso evidencia, como mais à frente nós iremos ver, que a própria teologia de Martyn Lloyd-Jones é uma teologia em chama, e a sua teologia é teologia da reforma. Nós podemos, sem dúvida alguma, dizer que a reforma é fogo, e com isso, adentrar nesse tributo a Martyn Lloyd-Jones. É bom que nós pensemos, então, um pouco sobre a história desse homem de Deus. E é o nosso primeiro passo nessa noite, é pensar e refletir numa concisa apresentação a respeito de quem foi Martyn Lloyd-Jones. David Martyn Lloyd-Jones nasceu em 20 de dezembro de 1899 em Cardiff, País de Gales. Seus pais eram pessoas simples e ele era o segundo de 3 filhos do casal.
A partir de 1906, com a mudança de sua família para Langhato, um pequeno vilarejo no sul de Gales, a sua família começou a participar da Igreja Calvinista Metodista Galesa, igreja que havia sido fundada pelo grande pregador da época do avivamento, Daniel Holland, um dos apaixonados e mais fervorosos pregadores que o mundo já viu. Aquele homem no século XVIII anunciara a palavra de Deus com muita intensidade, com muita fidelidade, com muito fervor no país de Gales, e ali estabelecera aquela igreja muito forte doutrinariamente e também no que diz respeito à expansão do Evangelho. Nessa igreja, Lloyd Jones, ainda criança, foi apresentado às gloriosas verdades da teologia reformada. Ali foram lançados os sólidos fundamentos para a construção de uma vida e ministérios centrados em Deus e na palavra de Deus. Nesses anos iniciais, Lloyd Jones deixava sua casa na segunda-feira e permanecia na escola, voltando para casa somente na sexta-feira. E muito rapidamente ele se destacou como sendo o melhor aluno da sua turma. Em 1914, dificuldades financeiras atingiram sua família e esta precisou mudar-se para Londres. Aos 16 anos, ele começou a estudar medicina. Aos 21 anos, recebeu o bacharelado em medicina e cirurgia com louvor e reconhecimento. A sua carreira na medicina corria célere e ele galgava cada vez mais destaque entre os grandes médicos da Inglaterra do seu tempo. No entanto, dois eventos trágicos mudaram ou começaram a mudar a sua vida. O primeiro deles, quando ele contava 18 anos, a morte do seu irmão. E quando ele contava 24 anos, a morte do seu pai. Esses dois eventos lhe causaram um profundo impacto no coração. Ele estava sendo bem-sucedido profissionalmente, mas no seu interior estava infeliz. Lloyd Jones era cada vez mais consciente de sua culpa perante Deus e de sua extrema necessidade de relacionamento com Jesus Cristo. Ele narrou sua aflição nas palavras registradas por Steven Lawson, que afirmou: por muitos anos eu pensava ser cristão, quando de fato eu não era. Foi somente mais tarde que percebi que nunca fora cristão, e então converti-me. Eu precisava de pregação que me convencesse de meu pecado, mas nunca ouvira isso. A pregação era sempre baseada na suposição de que todos nós éramos cristãos. Em junho de 1926, o jovem e bem-sucedido cirurgião abandonou a medicina para entregar-se completamente ao ministério de pregação da palavra de Deus. A decisão tomada por Lloyd Jones causou grande impacto em todos à sua volta. Ainda em junho de 1926, ele propôs casamento a Bethan Phillips. Mais tarde, casada com ele, Bethan Lloyd Jones. O casamento ocorreu em 8 de janeiro de 1827. E em 1º de fevereiro de 1827, deixando todo o conforto e toda a estabilidade que ele tinha em Londres, começou a pastorear uma pequena igreja no país de Gales. Em 26 de outubro, ele foi oficialmente ordenado para o ministério da Igreja Calvinista Metodista Galesa. Trabalhou como pastor em Gales até 1938, quando foi convidado a auxiliar G. Campbell Morgan na capela de Westminster. Seus anos de pastorado em Gales causaram um profundo impacto naquele país e mesmo no exterior. Mesmo pastoreando uma igreja pequena, uma igreja num lugar quase esquecido, que era tão pequena que se reunia numa pequena sala, o ministério daquele homem, o ministério de pregação fiel da palavra de Deus daquele homem, causou naquele país um grande impacto. Os seus anos ali foram anos de fidelidade a Deus na pregação, e Deus honrou a pregação fiel da palavra. Em 1943, com a aposentadoria de Campbell Morgan, tornou-se o único pastor da capela de Westminster, tendo ocupado aquele púlpito pelos próximos 25 anos. Foram nesses anos, que ele fez renascer em uma Inglaterra destroçada pela Segunda Guerra Mundial e pelo crescente ceticismo que se alastrava pela Europa, a centralidade da pregação da palavra na vida da igreja. Em 1968, ele foi diagnosticado com câncer e se aposentou sem nenhuma despedida festiva. Isso foi uma coisa que ele fez questão de fazer. Ele não aceitou que fizessem nenhuma festividade quando ele deixou o ministério na abadia de Westminster. A partir daí,
Tendo sido curado do câncer, dedicou-se ao ministério de pregação em vários lugares do mundo, a escrever e a editar os seus sermões. No dia 8 de junho de 1980, pregou seu último sermão, e em 1º de março de 1981, ele morreu tranquilamente em sua própria cama, enquanto dormia. Em seu túmulo está escrito aquilo que certamente foi a marca de sua vida e obra na terra. Martyn Lloyd-Jones, 1899 a 1981. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Mas o que falar sobre Martyn Lloyd-Jones e Reforma Protestante? Após essas breves considerações da vida desse notável homem de Deus, nós precisamos demonstrar como sua vida e ministério estão intrinsecamente ligados aos grandes reformadores e seus ensinos, e a partir daí entender a sua influência no mundo, ou no mundo da Igreja Reformada. Em primeiro lugar, nós temos que pensar sobre a sua percepção da urgência dos tempos nos quais ele vivia. Quando olhamos para o passado, para os dias de Lloyd-Jones, nós percebemos que aqueles dias foram dias em que a igreja sucumbia ante os escombros de 2 guerras mundiais, a derrocada dos antigos postulados da modernidade e o avanço do ceticismo. A religião estava em declínio em geral e assim também a fé cristã o estava. Lloyd-Jones nos faz ver isso em uma das suas falas de 1945, quando ele diz: qual é o estado da religião entre nós? Qual é o estado da igreja entre nós? Se observarmos a igreja em geral, desafortunadamente há bem pouca dificuldade em responder essas perguntas. Não houve um período tão árido e tão duro por 2 séculos. As estatísticas bastam para provar-nos isso. O número dos membros de igrejas decresce ano após ano. E o número dos que se costumava chamar de, entre aspas, ouvintes, virtualmente desapareceu por completo. Reuniões pequenas são a norma em toda parte e ficamos surpresos quando vemos em alguns templos as palavras: construímos no ano tal e ampliamos no ano tal. Em outro ponto, ao falar sobre a urgente necessidade de um avivamento, ele descreve o contexto vivido pela igreja dos seus dias com palavras de intensa preocupação. Há épocas na vida da igreja em que somente um ajustamento aqui, ali outro é o que é preciso. Mas esse não é o problema hoje. Esta não é uma questão insignificante, não é uma questão secundária que está em jogo no momento, é a própria vida da igreja, é a questão de uma perspectiva espiritual sobre a vida em contraposição a tudo que é representado pelo mundo. Por essa triste condição da igreja, ele entendia que somente uma ação tão profunda e radical como a Reforma Protestante apresentava as respostas sobre como tratar a enfermidade da igreja do seu tempo. Ele encontrou na fé reformada, a qual havia sido apresentado ainda criança, a única solução para curar os graves males da apatia espiritual, do mundanismo e da crescente fragilidade da igreja. Mas precisamos pensar também, o que foi a reforma na percepção de Martyn Lloyd-Jones? O que era a reforma para Lloyd-Jones? A relação entre Lloyd-Jones e a reforma protestante era determinada pela forma como ele enxergava esse grandioso evento da história. Para ele, a reforma não poderia ser entendida meramente como uma questão de doutrinas a serem defendidas e credos a serem professados. Lloyd-Jones não admitia, ele não compreendia e não aceitava que se enxergasse a reforma apenas como uma questão de doutrinas a serem defendidas, debatidas e credos a serem subscritos. Havia algo muito maior. Para ele havia um sentido mais profundo que assegurava o êxito da obra dos reformadores. Para ele havia um mover sobrenatural por trás de todos os esforços humanos. Ele escreveu isso com as seguintes palavras: que é que aconteceu na reforma do século XVI? Para começar, naturalmente havia esse fator singular, que era não só o ensino da igreja de Roma que estava errado, todo o seu sistema eclesiástico estava errado também. Em grande parte aconteceu o que chamamos reforma, graças à revolução que aconteceu nos pensamentos dos homens acerca da natureza da igreja, consequentemente em sua organização. Não foi somente uma mudança na doutrina. E jamais esqueçamos que houve um grande avivamento no período da Reforma. Daria para aceitar a ideia de que o povo comum da Inglaterra foi influenciado por uma simples mudança no ensino doutrinário?
Isso poderia levar aos resultados que houve. Não. Houve então um genuíno avivamento. A presença e o poder do Espírito estavam lá, sem dúvida nenhuma. Esta é a única explicação adequada daquilo que realmente aconteceu no século XVI. Para o Dr. Lloyd Jones, a reforma havia sido uma intervenção divina dentro da história. Um notável agir do Espírito Santo de Deus, levando os homens a deixarem não apenas conceitos teológicos errados, mas práticas de vidas ímpias. Não apenas a abraçarem declarações de fé corretas, mas abraçarem a verdade e viverem piedosamente. Em outro ponto ele afirma sobre a reforma como o agir do Espírito Santo de Deus. Como eu disse, a reforma não foi um movimento puramente religioso, foi um movimento geral, amplo, foi um grande movimento do Espírito de Deus. Sendo a reforma tal intervenção divina na história, não apenas da igreja, mas da própria humanidade, ela deveria ser tomada como sendo instrutiva para a igreja em todos os tempos, e as verdades que ela propagava deveriam ser mantidas e propagadas para o bem-estar espiritual da igreja de Jesus Cristo. Sobre isso, Steven Lawson afirmou: o que Lloyd Jones desejava era uma experiência de movimento reformado. No centenário do avivamento de 1859, ele pregou uma série de sermões sobre avivamento, em que proclamou o seu desejo de que Deus restaurasse a igreja à plenitude do seu poder. Somente um autêntico despertamento poderia ressuscitar as igrejas que tinham se tornado confiantes em si mesmas, resultando no mundanismo, na doutrina fraca e na superficialidade. Como Lloyd Jones enxergava a reforma? Não essencialmente como uma questão de debates teológicos, não essencialmente como uma questão de rejeitar erros e abraçar conceitos corretos, mas entendia como sendo uma ação divina, uma ação de Deus em trazer à vida uma igreja que estava amortecida. Esta forma de enxergar a reforma o fez olhar para a reforma e entender que nos princípios, nos ensinos, nas doutrinas, nas práticas dos reformadores estava a resposta para enfrentar os dilemas, as dificuldades da igreja do seu tempo. O que ele enxergava é que a reforma era uma demonstração de poder do Espírito Santo. E na sua fé, o Espírito continuava vivo e capaz de realizar as mesmas coisas. Mas para que possamos compreender a relação de Lloyd Jones com a reforma e a sua influência no pensar a respeito da reforma, nós temos que falar também sobre a primazia da pregação. A influência de Lloyd Jones para a expansão vista em nossos dias quanto ao interesse pela reforma protestante deve-se em grande medida ao lugar que a reforma fez com que a pregação da palavra de Deus ocupasse na vida desse eminente pregador. O outro grande pregador dos nossos dias, ou um grande pregador dos nossos dias, chamado John Piper, ele diz que Martin Lloyd Jones combinava o amor que Calvino tinha pela verdade e a sã doutrina reformada, com o fogo e a paixão do avivamento metodista do século XVIII. Pela graça de Deus, ele era pregador de grandes dons. Seu amor pelas Escrituras e sua paixão pela glória de Deus o fizeram o maior pregador que o mundo viu no século XX. A seu respeito falou John R.W. Stott, outro grande pregador, um grande homem de Deus do século XX, mas disse a respeito de Lloyd Jones, quando da ocasião da sua morte: a voz mais poderosa e persuasiva da Grã-Bretanha por uns 30 anos silenciou. E Steven Lawson afirma: Martin Lloyd Jones era muitas coisas: renomado autor, líder evangélico, organizador de conferências, fundador de casa publicadora e muito mais. Mas primeiro, e acima de tudo, Lloyd Jones era pregador,
um pregador expositivo. Num tempo em que a voz da autoridade no púlpito britânico tinha se tornado silenciosa, Deus levantou este galês com o coração incendiado pela verdade do Evangelho para restaurar a pregação à sua glória antiga, como durante a era puritana dos séculos 16 e 18 e 17 e o despertamento evangélico no século 18. O doutor acreditava que um profissionalismo frio e academicismo estéril haviam penetrado sorrateiramente no púlpito moderno. Lloyd Jones acendeu um fogo no púlpito que reacendeu a pregação bíblica no século XX, e este fogo se espalhou até a presente hora. Sua crença na primazia da pregação estava alicerçada em sua fé de que toda a Escritura, absolutamente toda a Escritura, era a palavra de Deus, e como palavra de Deus deveria ser exposta com fidelidade e com clareza. A Bíblia inteira era a voz de Deus. Antigo e Novo Testamento são igualmente a palavra de Deus. Lawson afirma que Lloyd Jones enfatiza que Cristo afirmou a suprema autoridade do Antigo Testamento. Com percepção astuta, Lloyd Jones diz: para o Senhor Jesus Cristo, o Antigo Testamento era a palavra de Deus, era a Escritura, era algo absolutamente singular e separado, tinha autoridade que nada mais possuía, nem poderia possuir. Por essas palavras, Lloyd Jones afirmou a forte posição de Cristo quanto à autoridade divina de todo o Antigo Testamento. O doutor reconhecia que teria de ter o mesmo compromisso que Cristo teve com os livros canônicos do Antigo Testamento. Não fosse assim, estaria em franca e clara oposição ao Senhor Jesus. Semelhantemente, Lloyd Jones reconhecia a mesma autoridade nos escritos do Novo Testamento. Isto ele baseou em seu reconhecimento da autoridade dos apóstolos. Afirmou: a autoridade dos apóstolos sustenta e apoia a autoridade dos evangelhos e das epístolas, do livro de Atos, na verdade de todo o Novo Testamento. Ou nós aceitamos isto ou não aceitamos. É a única autoridade, é a autoridade final. Aqui, o Novo Testamento é afirmado como sendo igualmente autoritativo com o Antigo Testamento. Ele acreditava que a Escritura é a mais alta palavra em toda a questão. Ela preside acima de toda opinião humana e se sobrepõe a toda tendência cultural. Colocado em palavras simples, a Bíblia é a indisputada autoridade em todas as questões. Essa firme crença na autoridade das Escrituras impulsionou Lloyd Jones ao ministério de pregação, marcado tanto pela profundidade e perícia na interpretação e entrega do texto bíblico, quanto pela paixão da exposição das gloriosas verdades da Escritura Sagrada. O seu conceito de pregação é uma das mais belas afirmações já feitas por um mestre da igreja. O que Lloyd Jones pensa sobre a pregação? Em parte eu já citei, mas preciso citar agora a declaração mais ampla. Em Pregação e Pregadores, páginas 70 e 71, ele diz isso de forma magnífica, de forma majestosa. Escute: no que consiste a pregação? Em lógica pegando fogo, em raciocínio eloquente. Serão essas coisas contraditórias? Naturalmente que não. A razão atinente a essa verdade deve ser poderosamente eloquente, conforme se percebe nos casos do apóstolo Paulo e dos outros. Pregação é teologia em chamas. E a teologia que não pega fogo, insisto eu, é uma teologia defeituosa, ou pelo menos a compreensão de quem a prega é defeituosa. Pregação é quando a teologia extravasa de um homem que está em chamas. A verdadeira compreensão e a experiência da verdade necessariamente conduzem a esse resultado. A pregação, segundo Lloyd Jones, era uma apresentação da verdade acompanhada de demonstração do Espírito e de poder. A base para isso ele tinha em 1 Coríntios 2,4, porque foi exatamente o que o apóstolo Paulo disse a respeito da sua pregação aos coríntios. Ela consistia em demonstração do Espírito e de poder. De onde ele extraíra essa percepção?
dos ensinos dos reformadores. Mais uma vez citando Steven Lawson, ele diz que Lloyd Jones notou: os reformadores protestantes não somente creram que a Bíblia continha a revelação da verdade de Deus aos homens, mas que Deus guardou esta verdade controlando os homens que a escreveram pelo Espírito Santo, e que os guardou de erros e manchas e qualquer coisa que fosse errada. Sendo assim, ele reconhecia que mais uma vez temos de lutar toda a batalha da reforma protestante. Essa batalha pela Bíblia foi fielmente mantida no púlpito de Westminster. Por fim, é possível identificar um ponto, um momento, um escrito de Martyn Lloyd-Jones que tenha produzido maiores efeitos sobre a reflexão reformada da igreja? Eu vou me arriscar. Embora nós não tenhamos na língua portuguesa toda a produção de Martyn Lloyd-Jones, ainda falta muito para termos, mas daquilo que nós temos na língua portuguesa é possível que nós identifiquemos um texto que não é o único capaz de influenciar. Se você ler qualquer um dos textos de Martyn Lloyd-Jones, você vai perceber que as influências reformadas e a capacidade de persuasão quanto às doutrinas reformadas estão presentes ali. Mas eu quero falar para vocês sobre as conferências Puritana e Westminster. Quando examinamos a obra de Martyn Lloyd-Jones, nós percebemos que toda ela, absolutamente toda ela, está completamente impregnada de conteúdo reformado. De fato, ela, em sua melhor definição, é teologia reformada. Em essência, é teologia reformada, é pura teologia reformada. Seus escritos, seus sermões impressos, os seus sermões não impressos, estão completamente cheios da palavra de Deus, conforme os reformadores a anunciavam. Por essa razão, como dito, é difícil definir uma parte da sua obra como sendo a mais importante em determinar a influência desse grande homem de Deus na nossa atual disposição em refletir sobre a reforma. No entanto, como eu disse, mesmo correndo riscos de ser acusado de reducionismo, é possível apresentar as chamadas Conferências Puritana e Westminster, realizadas entre 1959 e 1978, como sendo imprescindíveis para essa influência. Essas conferências destacavam a doutrina e vida reformadas por meio da apresentação de perfis de grandes personagens ao longo da história da igreja. Foram 19 anos de preleções que renderam um rico acervo de palestras e posteriormente transformadas em livro e publicados em inglês primeiro e por fim em português com o nome de Os Puritanos, Suas Origens e Seus Sucessores. Então, se você quer entender a influência de Martyn Lloyd-Jones no que diz respeito à nossa reflexão quanto à reforma, leia Os Puritanos, Suas Origens e Seus Sucessores. Leia tudo dele, mas leia isso se você não pode ler tudo. No final da introdução do livro, há algumas palavras reveladoras dos editores. Eles falam sobre como a influência de Lloyd-Jones se estendeu no mundo e sobre como estas conferências foram importantes para isso. Na página 13, na introdução Os Puritanos, as suas origens e seus sucessores, você vai encontrar as seguintes palavras: o interesse revivido hoje na década de 50 pela teologia puritana e reformada alcançou os confins da terra. É muito cedo para saber como isto será finalmente avaliado pelas gerações futuras. Todavia, de uma coisa podemos estar certos: o autor destas palestras será lembrado como alguém que lutou com firmeza por verdades esquecidas e estimulou gerações futuras a virem a crer em Deus e em suas poderosas obras. 67 anos depois nós estamos aqui. 67 anos depois dessas palavras, nós estamos aqui. E se os editores disseram que só o futuro poderia mostrar o impacto de Lloyd-Jones sobre a igreja no que diz respeito à reflexão quanto à reforma, aqui estamos nós para demonstrar isso. Hoje, a poucas horas de completarmos ou de comemorarmos os 500 anos da Reforma Protestante, nós olhamos para a vida desse homem de Deus
e compreendemos que entre os grandes da história, Ele está presente. E certamente, a afirmação que foi feita no início, ela não pode ser negada. Não há nenhum outro homem no século XX que tenha influenciado de tal forma a igreja quanto a sua busca pelos ideais da reforma, quanto Martyn Lloyd-Jones. Eu quero concluir falando sobre algumas lições aprendidas com a vida e obra de Martyn Lloyd-Jones. Concluindo esta breve apresentação, quanta coisa eu precisei deixar de falar. A grande dificuldade para preparar essa palestra não foi o que colocar, foi o que não inserir aqui, foi o que não introduzir aqui, porque praticamente tudo que eu li, eu dizia, mas isso é importante, eu tenho que colocar, preciso colocar isso aqui. Mas depois desta breve reflexão sobre a vida e obra de Martyn Lloyd-Jones, de como Deus derramou a sua graça na vida de um pecador e o usou para a glória e honra e exaltação do seu nome, nós podemos seguramente extrair para as nossas vidas e ministérios algumas lições preciosas. Primeiro, nós vemos em Lloyd-Jones a disposição para renunciar a tudo que o mundo julga precioso e desejável e abraçar a Cristo e sua obra com todo o coração. Quantos de nós estaremos dispostos a abandonar uma carreira na medicina, sendo ainda muito jovem, o melhor cirurgião que havia em Londres, a deixar isso de lado e pastorear uma igreja numa vilazinha do país de Gales, numa fortuna da vida? Quantos de nós estaremos dispostos a fazer isso? Quantos de nós? Lloyd-Jones nos mostra que vale a pena renunciar a tudo por Cristo e pelo ministério de Cristo. Nós estamos num seminário, nós estamos num lugar que há muitos e muitos anos Deus usa para preparar homens e mulheres para o santo ministério de Deus. E é bom que nós pensemos aqui sobre o testemunho deste homem, enquanto que muitos de nós muitas vezes estamos pensando em outras possibilidades na vida para deixarmos o ministério. Ele estava com todo um futuro e todo um êxito assegurado e abandonou tudo para seguir a Cristo. Essa é a nossa primeira lição. Em segundo lugar, nós podemos, como servos de Cristo, aprender com esse homem de Deus que exercer ministérios em comunidades pequenas e pobres não significa indignidade ou inferioridade. Ele dispôs-se a pastorear uma pequena e pobre igreja em seu país de origem, e Deus o usou ali para a sua glória e para o avanço do seu reino. Então não significa que pastorear uma igreja num bairro dos mais pobres e violentos de São Luís, numa das cidades mais distantes do interior do Maranhão, numa das vilas mais longínquas dos rios do Pará, isso não significa indignidade e inferioridade. Deus pode usar você ali para a glória dEle, para exercer exatamente o ministério que Ele quer que você exerça ali, para cumprir exatamente a missão que Ele quer que você cumpra ali, e Ele glorificará o nome dEle e honrará você com isso. Lloyd-Jones poderia ter assumido uma grande igreja em Londres. Ele recebeu convites para isso, mas ele preferiu ir para os pobres e necessitados, porque sabia que Deus o queria ali. Em terceiro lugar, nós podemos aprender com sua vida a valorizar a palavra de Cristo, tratando-a como a perfeita e inerrante palavra de Deus, aplicando-a em nossas próprias vidas e ensinando-as com fidelidade e paixão. Lloyd-Jones não apenas confessava que a Bíblia era a infalível e inerrante palavra de Deus, ele pautou a sua vida por essas verdades. Mas não apenas pautou a sua vida, ele as ensinou. Mas ele não as ensinou de forma fria, de forma descuidada, de forma relaxada. Ele as ensinou com fogo no coração.
A pregação para ele era o extravasar do coração de um homem que estava completamente apaixonado por Cristo Jesus. Ele estava completamente encantado com Cristo Jesus. Ele estava completamente extasiado com Cristo Jesus. E a sua pregação, as suas palavras, o seu ensino estão cheios da glória de Jesus Cristo. Portanto, se você vai pregar a palavra de forma fraca, de forma descuidada, sem vida, sem vigor, ele dizia, é melhor que você não pregue. Nenhum homem, ninguém deve subir a um púlpito para pregar a palavra de Deus, sem que esta palavra esteja incendiando o seu coração. Pregadores podem ser diferentes, uns mais tranquilos, outros mais empolgados, mas mesmo os tranquilos ou os empolgados, você percebe claramente quando no coração desse homem queima, arde a paixão pela glória de Deus em Jesus Cristo. Você percebe nos seus olhos, você percebe na expressão do seu rosto, você percebe na forma com que ele fala. Queime no púlpito, é a lição de Lloyd Jones. Queime no púlpito, seja chamas no púlpito, é a lição de Lloyd Jones. A palavra deve ser pregada, mas como aquilo que ela é, viva e eficaz. A quarta lição que nós podemos aprender com Lloyd Jones é que a história da igreja nos oferece um rico manancial de ensinos e orientações para que em nossos dias vivamos individualmente e como igreja, de forma que nosso Senhor será honrado e conhecido entre os homens. Pegue qualquer parágrafo de uma obra de Martyn Lloyd Jones e você vai perceber, ele era um exaustivo conhecedor da história da igreja. Poucos homens citam a história da igreja com a abundância e a profundidade que ele cita. Mas ele não citava a história da igreja à toa, simplesmente para demonstrar erudição. Ele sempre citava a história da igreja, fazendo desta citação da história da igreja um recurso para resolver problemas do seu tempo. A história da igreja não pode ser desprezada e a história da reforma não pode ser ignorada. Nós podemos aprender com a história, nós devemos aprender com a história, e nós aprendemos essa lição com Lloyd Jones. Em quinto lugar, nós podemos aprender que uma genuína experiência de conversão a Cristo é absolutamente necessária e que moralismo e uma boa conduta social nunca substituirão o encontro salvador com Jesus Cristo. Martyn Lloyd Jones era um bom rapaz, muito bem educado, conhecia as verdades da doutrina reformada, era um bom filho, era um bom aluno. Os seus amigos, aqueles que estavam em torno dele, achavam que ele era a melhor pessoa do mundo, mas no seu coração havia uma convicção de que ele era um pecador que não conhecia a graça salvadora de Jesus Cristo. Portanto, nós aprendemos com Lloyd Jones que moralismo, que uma boa visão das pessoas à nossa volta, que ser bonzinhos e bem respeitados e respeitáveis perante a sociedade nunca substituirão ser transformado pela graça do Senhor. Em sexto lugar, nós podemos aprender com Lloyd Jones que todo esforço e toda a dedicação que empreendermos na obra de nosso bom Senhor jamais ficarão infrutíferos, mas sempre, segundo a vontade, a graça, a misericórdia do Senhor, resultarão em frutos que honrarão o nosso Mestre. Trabalhe para Ele, se entregue a Ele, dê a sua vida a Ele, dê o seu coração a Ele, dê os seus joelhos a Ele, dê a sua boca a Ele, dê toda a sua força e todo o seu vigor a Ele, e Ele não desonrará você. A proporção dos frutos é segundo a vontade dEle. Mas você frutificará.
Assim eu concluo essa exposição com meu coração cheio de gratidão perante Deus, que nos presenteou com uma joia preciosa chamada David Martyn Lloyd Jones. Dele se pode dizer, como o autor de Hebreus falou a respeito de outros heróis da fé no passado, dele se pode dizer, era um daqueles homens dos quais o mundo não era digno. Que Deus em sua graça nos assista e que nós possamos olhar para este servo de Deus e que o exemplo dele nos encoraje, e que se daqui a mais alguns anos nós estivermos ainda falando sobre reforma, que nós nos lembremos que nós somos devedores a Martyn Lloyd Jones.